E aí galera, tudo bem? A gente vai começar agora a parte de áudio do nosso curso, que é mais um panorama geral sobre alguns conceitos e algumas técnicas que eu utilizo no dia a dia, certo? E para começar a falar um pouco sobre áudio, eu vou falar sobre a representação visual do áudio, que é o que a gente chama de waveform. Waveform é a forma como o áudio digital ele é representado, aquele formato de onda de frequência, certo? E esse formato de onda de frequência é como se ele fosse a modulação da frequência positiva e negativa, certo? Eu estou aqui com um software open source, né, de áudio aberto, chamado Audacity. E aqui a gente tem um trecho de áudio de uma das nossas aulas, que eu vou reproduzir aqui para vocês e vou exemplificar a representação visual do waveform, certo? Do lado soviético, nós temos figuras famosas como Sergei Eisenstein. Bom, então você está vendo aqui que o nosso áudio ele é representado desta maneira, né? Onde cada uma dessas variações de frequência, positiva, negativa, aqui um pouco mais alta, esses picos um pouco mais altos, outros mais baixos, tal, não sei o que, representam algum aspecto do som. Se a gente der um zoom no nosso áudio, a gente vai encontrar exatamente o formato de onda de frequência, né? Que vai e vem. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aí vamos lá para o Premiere para ver como o Premiere representa também esse waveform. Então aqui no Premiere a gente tem mais ou menos a mesma lógica, certo? São waveforms também, né? Representação a partir de ondas, de picos, né? Cada som que a gente grava, ele forma um pico na nossa waveform. E aqui no Premiere ela é representada basicamente não como positivo e negativo, como uma wave positiva e negativa, mas como os picos positivos do áudio. Então fica mais ou menos nesse formato aqui, né? Picos positivos. Então, conforme a gente fala, a gente modula e cria esses picos de onda no nosso áudio, né? Na representação do nosso áudio. Então, basicamente, o waveform é o nome dado para essa representação visual do áudio. Mas o objetivo dessa aula é falar também sobre edição baseada em waveform. Então, em um vídeo de diálogo, a waveform, tudo que a gente vê que é pico, é fala, é considerado fala. E tudo que a gente vê que é um pico muito baixo ou muito uniforme, de maneira horizontal, é o que a gente chama de silêncio ou ruídos mais baixos. Então, se você observar aqui na timeline, a gente tem uma série de picos e a gente tem um intervalo. Tudo que são esses picos mais baixos são intervalos, ó, um longo intervalo, por exemplo. Vou até reduzir aqui um pouco para a gente observar melhor, beleza? Então, picos, falas, um pequeno intervalo, outro pequeno intervalo, um intervalo longo. Quer ver como isso é verdade? Vou colocar aqui mais para frente, ó. Falas, a ciência de cor desses arquivos, intervalo, e fala, tudo isso, intervalo. Isso aqui tudo é silêncio. Eu esperando o som, né, do carro que estava passando lá fora, por exemplo. Então, o que isso ajuda na nossa edição visualmente? Quando a gente tem a noção de que os picos são representação do som e de que a ausência desses picos ou essa parte mais horizontal da waveform representa mais o silêncio ou ruídos muito baixos, a gente sabe em uma entrevista, por exemplo, quando a pessoa começou a falar e quando ela parou de falar. E aí no material que é muito longo, a gente consegue decupar esse material com um pouco mais de facilidade. Inclusive o Premiere já tem alguns recursos de transcrição de fala em que você consegue programar e remover todos os espaços vazios de fala, né? Todos os silêncios, digamos assim, todos os intervalos. Eu acho que é uma ferramenta que ainda não funciona muito bem, porque ela não considera muito respiros de fala, né? Ou um corte um pouco mais suave desse material. Então ela dá um corte muito abrupto. Não acho muito legal de utilizar. Mas então, observando aqui a nossa waveform, a gente consegue ter dimensão do que está acontecendo sem nem precisar dar play no vídeo. Então eu sei que esse trecho é de falas e a gente tem um silêncio. Uma fala, um pequeno silêncio, né? Um pequeno intervalo, outra fala, um silêncio um pouquinho mais longo, fala, respiro, fala, respiro, fala, respiro, fala, respiro, certo? Um respiro longo, né? Um intervalo aqui, né? A gente tem um intervalo, certo? Então, o vídeo, assistir ao vídeo e verificar visualmente as waveforms de áudio vão te dar duas ideias diferentes, duas referências diferentes de onde cortar ou de onde possivelmente você vai ter que cortar, por exemplo. E aí, durante a edição de um material, isso agiliza muito
a sua velocidade de edição, porque você não vai ficar assistindo silêncios. Ou te poupar. Certo? Você não vai ficar assistindo silêncios, né, os intervalos. Você vai se adiantar. Então, você sabendo que é um intervalo, você já pode vir, vem aqui, veja como é que terminou. Tá, termina aqui. Então, já corto aqui, retoma aqui. Se tem... Tá, então retoma. Aqui, Se retoma tem... aqui. Pronto, cortei. Beleza? Então, é isso. Essa aula foi um pouco um panorama sobre a representação visual do áudio, né, sobre waveform e sobre edição baseada em waveform. Ok? Até a próxima aula.